Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou professor da Rede Municipal de Natal. Meu sinal em Libras é o punho cerrado com o polegar estendido, passando na parte de baixo do queixo, da esquerda para a direita. Dando continuidade às aulas da semana, vamos para a aula 48, que é a aula de prática corporal de aventura, corrida de orientação 2. A gente dividiu essa aula em duas partes, tá? Então, nesse primeiro slide, a gente vai ter a descrição da Secretaria Municipal de Educação na parte superior, logo abaixo, identificando a disciplina, e centralizado, nós vamos ter o símbolo da formação de Educação Física Foco. Todos os slides, a partir de aqui, eles têm o fundo branco e vão aparecer o símbolo da Foco no canto superior esquerdo. No roteiro da nossa aula, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre a parte da corrida de orientação, vocês entenderam o que é a corrida de orientação. Nessa aula a gente vai dar um destaque mais sobre a leitura de mapas. Então no roteiro dessa aula a gente vai ter o que são mapas, os tipos de mapa, a utilização de mapas, o mapas de orientação, a confecção de croquis, a gente vai ter a atividade da semana e uma prática do dia. Tá? Só para que vocês entendam, a gente não vai detalhar muitos mapas, isso aqui não é uma aula de geografia, é uma aula de educação física, então porque vocês tenham uma ideia do que são mapas. Então, assim, o que são mapas? Os mapas são instrumentos de comunicação, servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Os mapas e cartogramas não objetivam representar todas as informações presentes na superfície, mas apenas aquilo que o autor deseja demonstrar. Então, o mapa ele serve para poder representar aquela região, aquela área que ele quer colocar, mas não necessariamente ele vai mostrar tudo. Cada mapa, cada tipo de mapa, ele vai descrever uma representação própria. Então ele vai falar sobre animais, vai falar sobre o relevo, vai falar sobre a floresta, vai falar sobre a parte política, vai falar sobre as cidades. Então, para vocês entenderem que cada mapa vai representar essa parte. Nessa imagem tem um mapa do Brasil, representando aqui o Brasil no período colonial, na época do descobrimento, uma parte bem antiga. Vocês vão visualizar que está a imagem bem amarelada, remetendo esse mapa à parte antiga. E a gente vai perceber que ele não chega a ser igual do que a gente vê hoje. A gente vai ter uma evolução e o mapa vai mudar com o tempo. Mas na frente a gente vai visualizar o mapa do Brasil um pouquinho mais na frente. Tá? Continuando sobre os mapas. Os mapas foram a primeira forma de expressão utilizada, surgindo antes mesmo da escrita. Os primeiros mapas aparecem junto aos desenhos registrados pelos povos primitivos na caverna. Então, esses mapas eles vão aparecer junto às pinturas rupestres. Ele vai surgir antes da escrita. Por quê? Porque vão se encontrar desenhos dessas pinturas rupestres, tá? que a gente vai poder visualizar a representação de alguma área ou alguma característica dessa área. Então, vai remeter a esses mapas que a gente conhece hoje, essa ideia de mapa, essa representação. Os tipos de mapas, então ele vai destacar, existem vários tipos de mapas, a gente não vai, como nossa aula não é de geografia, a gente vai destacar só alguns tipos de mapas. Aqui foi destacado, a gente destacou nessa imagem 2 tipos de mapa. A gente vai ter, os 2 mapas são do Brasil, então no lado esquerdo a gente vai ter um mapa topográfico. O que é esse mapa topográfico? Ele vai ter a representação do Brasil e nele vai aparecer cada cor, ele vai representar uma altura ou altitude de cada região. Então, a gente vai ter na parte verde a altura mais baixa, a gente vai ter predominante aqui na área da Amazônia, e na parte mais avermelhada escura, as partes mais altas do Brasil. Então, o mapa topográfico ele vai medir o relevo do Brasil. Tá? À direita, a gente vai ter um mapa político. Tá? Nesse mapa político, o que ele quer dizer? Ele vai fazer a divisão das regiões do Brasil. Então, cada região tem uma cor característica. Como a gente está aqui no Nordeste, a cor que representa nesse mapa a região Nordeste é a cor azul claro. Assim, a gente já viu o que são os mapas, aonde surgiram os mapas, tá? Alguns tipos de mapas. Vamos falar sobre a utilização desses mapas. O que a gente utiliza ele? A gente utiliza para a localização de lugares em uma certa região, tá? Para diferenciar regiões, os estados, capitais, um país ou continente, tá? Então cidades, através dos mapas você consegue visualizar isso aí. Para ver a dimensão de locais diferentes, por exemplo, a construção ou plantações, então você consegue utilizar um mapa para fazer essa diferenciação dessas dimensões.
Os mapas são uma essência da orientação e surgiram antes da bússola, estimulando até hoje o imaginário dos aventureiros, das aventuras de crianças, jovens e adultos. A gente falando da aventura de criança, a gente vai ter aquela brincadeira do caça ao tesouro. Quem nunca brincou no caça ao tesouro? Você em casa esconde alguma coisa e desenha o seu próprio mapa em casa. A gente vai falar um pouquinho que esse mapa desenhado quando criança era o que a gente vai chamar de croquis mais na frente, tá? Então, para que vocês entendam a utilização desses mapas, hoje em dia a gente utiliza muito mapas digitais. Os celulares têm muito acesso a esses mapas digitais, na própria internet. Mas alguns anos atrás os mapas eles eram todos cartográficos, todos no papel. Então você passava no local e comprava o mapa da região, o mapa do Brasil, o guia 4 rodas, que era o guia antigo que tinha todo o mapa do Brasil descrito pelas rodovias, os caminhos, as cidades. Tá? Deixa eu falar sobre os mapas de orientação, tá? Que é uma característica referente a esses mapas utilizados nas provas de corrida de aventura. Um mapa de orientação é a representação gráfica em escala e detalhada de todo o terreno pelo qual será percorrido um determinado trajeto. Então é importante que ele tenha que estar em escala. O que é escala? Ele vai mostrar naquele mapa, ele tem a parte correta da escala, o que é. Então cada centímetro do mapa ele vai representar tantos metros na escala real, na vida real. E ele é detalhado, porque ele deve descrever toda a região, toda a parte de flora, a parte do relevo, da estrutura, se tem um rio, se não tem. Tá? Nele encontramos informações sobre o relevo, edificações, tipos de vegetações, trilhas e outros aspectos relevantes que auxiliam a orientação de uma área, além dos pontos de controle pelos quais deve se passar. Então, nesse mapa, o competidor, o praticante, ele vai visualizar onde estão os pontos de controle e a partir daí ele vai ter que a partir dele se orientar durante a prova. Tá? Então nessa imagem, nesse slide, nós temos uma imagem de um mapa de orientação. Tá? Esse mapa de orientação está na mão do praticante. O interessante é que está na mão esquerda esse praticante está segurando o mapa e ele também tem uma bússola de dedo. Tá? Essa bússola de dedo para os atletas eles são mais, só para achar para vocês aqui o mapa, tá? Esses atletas de mais profissionais, mais experientes, eles vão utilizar essa bússola de dedo. Então no mapa aqui vai estar representado os pontos de orientação, os pontos de controle que está em vermelho, magenta, e a gente vai ter a descrição aqui do relevo, que vai estar a descrição da vegetação em verde, um verde mais claro, uma vegetação mais rala, mais baixa. A gente vai ter a descrição em marrom da parte de terra e a gente vai ter algumas linhas mostrando o relevo, se é mais alto, se é mais baixo. E na parte mais inferior do mapa tem a parte azul, que é a parte da água. Tá? Dando continuidade, a gente viu o mapa de orientação, assim, professor, eu nem sei vou ter acesso a esse mapa. Como é que eu posso utilizar, fazer uma prática que eu não preciso de uma coisa tão elaborada? Então a gente pode ter o que a gente vai chamar, que é a confecção de croquis. A confecção do croquis é a representação de um local por meio de um desenho feito à mão, sem o rigor cartográfico, sem ser aquele mapa profissional que a gente viu no slide anterior. A gente vai chamar de croquis. Trata-se de uma ferramenta simples e fácil de ser usada em atividades propostas no espaço escolar, por exemplo, que a gente vai utilizar. Então, nesse mapa, nesse slide, nós temos dois croquis. Nós temos um croquis aqui de uma região, de uma prática de corrida de aventura, então ele é bem simples. A gente vai ter em magenta aqui tanto a largada como o ponto de chegada e os pontos de controle, que estão a linha reta mostrando o caminho, umas retas e circular cada ponto de controle. A gente vai ter a representação no croquis de algumas árvores e vai ter uma representação de uma lagoa, um lago em azul e também o ponto de chegada. Tá? Então, para que entenda que quem vai desenhar, ele vai representar, ele não precisa estar em escala, ele vai ser uma representação mais simples. Na outra imagem, a gente escolheu mostrar para vocês um croquis de uma escola. Tá? Ele é feito à mão, todo preto e branco, então ele vai representar nessa escola cada espaço da escola. A gente vai ter a quadra, a gente vai ter as salas de aula, tá certo? Fazendo uma representação desse croquis, dessa vista aérea dessa escola. E para que vocês entendam melhor, a gente tem uma imagem aqui de um croquis um pouquinho mais elaborado, a imagem fica melhor para vocês poderem visualizar, de uma prova de orientação, onde aparece a partida, que é com um triângulo, toda a demarcação em vermelho, magenta, certo? A gente vai ter a demonstração nessa imagem de árvores, tá?
e colocando também os pontos de controle. Esses pontos de controle vão de 1 a 10. Ele não apresenta a escala, ele não vai apresentar a medição, mas vocês vão poder ter uma ideia mais simples de como chegar nesse local. Tá? Lembrar que nos mapas de orientação profissional a gente tem a escala. Tá? Então a gente vai ter a atividade da semana, a gente vai encerrar essa semana. Então esperem com os professores de vocês, eles vão propor atividades sobre essas aulas que a gente visualizou. E agora, para finalizar, a gente vai um pouquinho diferente, a gente vai ter uma prática do dia sobre uma proposta de corrida de orientação para vocês com o professor Rodrigo. Então, bom final de semana para vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou professor da Rede Municipal de Natal. Meu sinal em Libras é o punho cerrado com o polegar estendido, passando embaixo do queixo da esquerda para a direita. Sou branco, sou alto e não uso barba. Tá? A gente vai fazer hoje a prática do dia. Nossa prática do dia é um pouquinho diferente hoje. A gente vai fazer uma prática do dia que seria uma elaboração de uma corrida de orientação. Vamos ver como é que a gente pode fazer uma corrida de orientação no nosso próprio bairro, utilizando a nossa escola ou algum local próximo de casa, tá? Primeiro a gente vai começar aqui com a escolha do local. Eu vou fazer a escolha do local, a escola que eu trabalho. Eu já deixei aqui preparado para vocês, a Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo, tá certo? Então eu estou usando o Google Maps aqui. Você pode escolher o local, tá aqui a escola, você pode pegar e escolher onde é que você pode usar como referência. Tá certo? A gente tem esse tipo de visualização e nós vamos ter também esse outro tipo de visualização, que seria vendo uma imagem de cima de satélite. Vocês podem ir aproximando, tá? E podem utilizar qualquer uma dessas. Fica a critério de vocês qual que vocês querem utilizar. Tá? Então, aqui vocês escolhem o local e a partir daqui a gente vai começar a organizar a nossa atividade. Vocês vão se dividir em grupos. Tá? Pode ser individual, pode ser em dupla ou em grupo, fica a critério de vocês. Vocês vão definir a distância que vocês vão percorrer, tá? A distância entre os pontos e, como a gente já viu na aula o que é corrida de orientação, a distância entre os pontos para ver a duração da prova, tá? Sempre cuidar de toda a parte dos cuidados com o distanciamento, usando máscara, tá? Sempre se preservando. A gente vai entrar aqui, a nossa prática vai ser de prática do dia e corrida de orientação, tá? Que é só local, eu já escolhi o mapa aqui. Então, primeiro a gente vai fazer a escolha do local. A gente escolheu a Escola Veríssimo de Melo como referência, tá certo? A gente preparou o mapa, então a gente vai utilizar um modo. Vocês podem imprimir o mapa e fazer a marcação, tá? Fica a critério de vocês. Podem desenhar, ter aqui, vocês podem fazer um desenho do mapa como se fosse um croquis que a gente viu na aula. Mas isso aí fica tudo a critério que vocês vão utilizar. Ou vocês podem pegar o mapa no próprio celular de vocês, vocês fazem toda a demarcação dele usando algum aplicativo e vocês podem compartilhar entre vocês a imagem para poder fazer a prova, tá? E vocês vão fazer a escolha dos pontos de controle. Lembra que a gente falou na aula que é o local de saída, o local de chegada, vocês vão poder escolher os pontos de controle para vocês poderem fazer a atividade. Então eu já preparei aqui um mapa. Essa prova aqui ele tem 6 pontos de controle com a chegada, então a gente marcou aqui a saída aqui na escola e a chegada também na escola. Tá? Eu não fiz a medição de quanto tempo levaria para fazer essa atividade. Aqui foi colocada a sequência, eu botei PC para seus pontos, então PC 01, PC 02, 03, 04, 05, 06 e a chegada. Eu não marquei o caminho a ser seguido porque vocês vão escolher o caminho que vocês querem. Lembrar sempre que a marcação, os pontos vão estar sempre marcados em magenta, lembra que a gente falou na aula. A saída vai ser sempre o triângulo e a chegada a gente utilizou o quadrado. E os pontos aqui, esses pontos vazados, tá? Então, elabore um modo de vocês, o pessoal, vocês vão poder escolher, se dividem em grupos, é uma boa prática, vocês podem fazer essa prática em casa.